Vou fazer um top 10. Roda a vinheta. Eu vou citar os meus 10 maiores vocalistas de todos os tempos. Vamos lá, eu vou começar pelo Rob Halford, o vocalista do Judas Priest, o Metal God. O cara fez a carreira toda no Judas Priest, lançou 2 discos excelentes com o Fight, fez a carreira solo sob o nome de Halford, voltou pro Judas Priest e o cara tá cada vez melhor, cara. O cara tá cada vez melhor, com a voz potente. Foi um dos poucos vocalistas que não perdeu a voz durante os anos aí. Por isso, vou começar com o meu querido Rob Halford do Judas Priest. Na 9ª posição, eu vou listar o também excelente, todos que eu vou listar aqui, o Glenn Hughes. Ele começou a ter mais fama quando ele entrou no Deep Purple ao lado do David Coverdale. Eles lançaram ali 3 discos. Eu fiz até um vídeo específico falando dessa fase do Glenn Hughes com o David Coverdale, que eu vou deixar o link aí. O Glenn Hughes simplesmente é chamado como The Voice of Rock. O cara tem uma potência de voz, de agudo. É uma coisa de louco, cara. Talvez o que tenha atrapalhado a carreira do Glenn Hughes, que ele não... A exemplo do Rob Halford, ele fez carreira numa banda só. E o Glenn deu uma patinada, né? Quando ele saiu do Deep Purple na metade dos anos 70, ele ficou num período ali de hiato. Ele lançou um disco logo em seguida, em 77, mas depois ele teve aquele problema com álcool, droga muito pesada. Ele entrou no Black Sabbath quando o Black Sabbath estava ali em frangalhos, e depois ficou no ostracismo e voltou ali nos anos 90 sob carreira solo, fazendo excelentes discos, mas o Glenn Hughes nunca foi ali do mainstream. Isso não quer dizer, não desmerecendo ele, não tirando o talento dele, que é uma voz sensacional. Sabe o que eu prezo muito num vocalista? Quando a gente escuta uma música, a gente sabe que é o cara. Isso a gente não pode negar, que o Ozzy faz isso com maestria. Não existe um vocalista parecido com o Ozzy, né? A gente escuta uma música, você põe o Ozzy que está cantando. O Ozzy pode ter lá os defeitos dele, no show ele desafina, ele passa do tempo da música, né? Ele precisa até de teleprompter para ler as letras, né? Que o Ozzy tem aqueles... é muito louco, né? Mas, cara, ele entra fácil nesse top 10 aí, porque o cara começou essa bagaça toda, tudo começou com ele, né? Mais um vocalista lendário que fez carreira toda em uma banda só, que tem uma voz única. O baixinho, pequeno, grande Klaus Meine, que tem aquela voz também muito anasalada, mas com um estilo diferente do Ozzy, que para cantar uma balada, cara, o cara ele é sensacional. Ele, principalmente nos anos 70, ele tinha uma voz, ele fazia um jeito assim mais gritado de cantar, mas depois ele encontrou um tom correto. Tanto é que em 1981 ele teve um problema seríssimo nas cordas vocais, que o cara ficou 1 ano sem abrir a boca, né? Com uma ordem lá do otorrinolaringologista, que é através de medicação e também com esse repouso vocal, ele voltou de uma maneira magistral. O baixinho Klaus Meine, e tem um ranking de baixinho aí que eu vou falar mais pra frente. Cara, os baixinhos cantam demais. O Kiss, banda que eu adoro, que nos áureos tempos dos anos 70 tinham 4 vocalistas: o Paul Stanley, o Gene Simmons, o Ace Frehley e o Peter Criss. 4 vocalistas distintos, mas que a banda, né, se fundia em uma só com muita maestria. Mas o Paul Stanley, ele se supera, né? Ele é um vocalista e tanto, ele canta rock and roll de uma forma maravilhosa, bem como músicas mais comerciais, até como balada. Há pouco tempo ele se atreveu, né, a gravar um disco de soul music e se saiu muito bem. Claro que hoje ele não tem a mesma potência de antes, né? Quando ele canta, por exemplo, Creatures of the Night, a voz dele dá sinais de desgaste. I Was Made for Loving You. Mas enfim, isso não tira o mérito do Paul de ser um dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos, e eu adoro a voz dele, bem como as músicas que ele faz. O Michael Kiske se notabilizou em ser o vocalista da banda alemã Helloween. Ele é
sensacional, cara. Eu, quando escutei o Keeper of the Seven Keys 1 e o 2, eu fiquei completamente enlouquecido. E o Michael Kiske, ele teve ali o mérito de, depois dele, vir uma porção de seguidores dele. O que tem de vocalista que tem a voz parecida com a dele, ou que tenta imitar, o André Matos, né? Eles apareceram juntos, mas eles tinham as vozes parecidas. O cara do Stratovarius, o cara do Ed Guy, enfim, tem uma porção de gente que tenta imitar, ter o mesmo estilo do Michael Kiske. A voz do Michael Kiske está imortalizada nos discos do Helloween, bem como do Place Vendôme. Eu acho que os 4 discos do Michael Kiske com esse projeto do Place Vendôme, sensacional, sensacional. Eu acho mesmo que os discos do Place Vendôme rivalizam com os Keepers. Eu fiz um vídeo específico falando do Place Vendôme, que eu também vou deixar o link aí. E ele é demais, cara. O Michael Kiske, ou Michael Kiske, eu não sei como é a pronúncia correta, entra fácil aí nesse meu ranking. Quarta posição tá o David Coverdale, o ex-vocalista do Deep Purple e que chegou ao estrelato no Whitesnake. Cara, eu adoro a voz dele. Ele tem uma voz única. É aquele caso que o cara canta rock, ele chega de um grito a um sussurro em fração de segundos, canta balada como ninguém, tem uma presença de palco maravilhosa, mas vamos até excetuar essa questão de presença de palco. Vamos se ater aqui somente à voz, escutando as músicas. As músicas dele são demais. Ele fez aquela primeira fase do Whitesnake, My Rhythm and Blues, depois entrou naquele mercado americano a partir de 1987. O David Coverdale é demais, cara. O cara sempre se cercou de excelentes músicos, de excelentes compositores, e com isso a carreira dele foi sempre em alta. O cara estava sempre fazendo discos bons, e até há pouco tempo ele chegou a lançar discos agora em 2019, o Flesh and Blood. O cara não desaprendeu, cara, mesmo também ao vivo não tendo a mesma potência. Pô, só do cara tá lá nos brindando com a bela voz dele, mesmo que não chegando aos tons altos que ele costumava a chegar. É demais ele. O David Coverdale é um dos meus cantores preferidos. Então vamos agora ao pódio. Em terceiro lugar, Bruce Dickinson. Eu costumo dizer que para mim o Bruce Dickinson hoje é o maior vocalista vivo. Pô, acabei entregando, né? Talvez quem são os dois primeiros. Mas, enfim, vou falar aqui do Bruce. Com ele, o Iron Maiden chegou a níveis estratosféricos. Se o Iron Maiden tivesse continuado com o Paul Di'Anno ou com outro vocalista, eu acredito que o Iron Maiden não tinha chegado aonde chegou. O Bruce, ele foi importantíssimo, fundamental, eu diria, para o estrelato do Iron Maiden. Claro que as composições do Steve Harris ajudam, enfim. Eu sou fã demais do Iron Maiden, talvez seja a banda que eu tenha mais material. Eu adoro o Iron Maiden. O Bruce Dickinson talvez seja o maior frontman do mundo. Em cima do palco não tem para outra pessoa, mas eu falei mais uma vez que eu não vou me ater aqui à presença de palco só por voz. E o Bruce, ele é sensacional. Quem tem a oportunidade de escutar, às vezes, outras participações dele em outros discos, principalmente no período que ele ficou fora do Iron Maiden, ele se arriscou bastante. No disco Balls to Picasso, de 94, ele fez um disco diferente, muito bom. Eu também fiz uma resenha dos discos solo dele também, que eu vou deixar o link aí abaixo. Cara, e o Bruce é sensacional. Cara, Bruce, você é demais. Quem é a medalha de prata é um outro baixinho que infelizmente faleceu em 2010, Ronnie James Dio, o maior cantor de heavy metal de todos os tempos, que cantou no Elf, que salvou a carreira do Rich Blackmore com o Rainbow, que depois salvou a carreira do Tony Iommi quando ele entrou no Black Sabbath. Fez carreira solo, fez uma carreira solo super sólida ali nos anos 80, voltou para o Black Sabbath em 1992 para fazer um disco sensacional, deu aquela treta do show com o Ozzy lá, ele saiu, continuou a carreira dele solo, fazendo bons discos, e encerrou a carreira dele, e infelizmente veio a falecer
com o Heaven and Hell, que nada mais era do que o Black Sabbath. O Dio não tem fracassos na carreira dele. Eu acho que todos os discos que o Dio fez foram bons, a excelentes, a maravilhosos. Até os discos ali dos anos 90, o Angry Machine, o Mágica, eu gosto. Strange Highway de 93 eu também gosto. Ele experimentou novos tons ali. Cara, o Dio é sensacional. Ver o Dio ao vivo era uma experiência de louco, cara. Só quem pôde ver o Dio cantando Heaven and Hell, pô, chega a arrepiar. O Dio não tem defeito, cara. Ele foi sensacional. Ele foi sensacional. Só do cara também já ter criado esse gesto dos dedinhos de chifrinho, né? O cara já merecia estar na história. Então é isso, cara. Ronnie James Dio. Então vamos lá. Pra mim, quem é o maior cantor de rock de todos os tempos? Eu acho até que esse cara não era desse planeta. Então, quando ele habitou esse planeta, foi o maior ser humano que já cantou nesse mundo, que foi Freddie Mercury. Você vai falar, mas ele não era muito voltado ao heavy metal. Cara, eu não sei se ele não era ali taxado como heavy metal, mas ele chegou a fazer músicas que flertavam heavy metal. A própria Bohemian Rhapsody, ela tem 4 faixas em uma só, né? Tem aquela parte, né, mais lenta, tem ópera e tem heavy metal. Então ele cantava heavy metal fácil. O Fred era um cantor de hard rock. Freddie Mercury era um cantor de rock. Ele chegou a gravar disco pop, ele chegou a gravar o disco com a Montserrat Caballé de ópera, mas ele era um roqueiro. Ele fez carreira numa banda de rock que é o Queen. Eu não vou aqui falar muito sobre o Fred, que tem aí até cinebiografia dele. O Freddie Mercury é o maior cantor de rock de todos os tempos. Beleza? Com isso, eu vou encerrando esse meu top 10. Se o seu vocalista preferido aí ficou de fora desse meu top 10 aqui, que talvez, como eu disse, semana que vem pode ser que mude. Cara, olha quanto vocalista que ficou para trás, sensacional, que eu adoro, ficou aí para trás. Mas calma, foi só uma brincadeira, tá bom? Quem quiser comentar, deixa o comentário aí, mas sem ofensa. Quem falar, cara, você é um burro, você é um retardado, calma, não é assim não, tá bom? Eu sei que eu posso, quem tá vendo aí, tá achando, pois, tá exagerando muito, mas é isso, cara. O comentário com divergência, eu libero, mas com xingamento, cara, vai bater e não vai nem entrar. Tá legal? Então beleza, gente. Um feliz Dia Internacional do Rock para todo mundo que curte o melhor estilo de música de todos os tempos. Beleza? Fui!